Uma boa noite para você que está aqui me acompanhando. A partir de agora, você fica por dentro das notícias que vão impactar os seus negócios, as suas finanças, a sua vida. Eu converso com Paula Esteves, ela é fundadora do Instituto Work Lover. Vamos falar sobre como fortalecer micro e pequenas empresas. E o nosso assunto agora é empreendedorismo. Sobre isso eu converso com Paula Esteves. Ela é fundadora do Instituto Work Lover, uma organização sem fins lucrativos voltada para o fortalecimento de micro e pequenas empresas aqui no Brasil. Paula, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu quero começar falando de um número que é muito impactante. Segundo o IBGE, cerca de 60% das empresas que abrem aqui no nosso país fecham depois de 5 anos ou antes, Mais da metade das empresas. Qual é a razão disso, Paula? Então, Cristiane, boa noite. Obrigada, por me receber. A grande razão do encerramento das empresas, todo mundo aponta para a falta de capital de giro, fluxo de caixa. O que a gente conseguiu identificar diferente, por isso nasce o Instituto, que não é só a parte de gestão que falta. Falta, acima de tudo, a parte comportamental. Eu não consigo desenvolver uma habilidade de gestão em alguém que não tem o hábito de registrar as informações, que vê valor no registro das informações, do que entra, do que sai, o que é meu, o que é do meu negócio. É impossível ensinar gestão se eu não tenho o hábito do registro primeiro. E como mudar isso? Que a gente está falando, claro, você ressaltou aqui bem dos micro, das empresas micro. Então, a gente está falando de milhares ou até milhões de pequenos empreendedores que acabam tendo que fechar as portas muito em função disso que você acabou de trazer. Mas qual é a maneira da gente mudar essa realidade? Hoje, a gente está com 15,4 milhões de MEIs abertas no país. O microempreendedorismo, ele já é grande, mas ele ainda vai ser uma mola propulsora da nossa economia muito grande. Isso acontece por causa do empreendedorismo por necessidade. O pessoal está saindo hoje do mercado de trabalho e ele está sendo obrigado a empreender. E se ele não tem o mínimo de educação e o mínimo de hábito de comportamento financeiro adequado, ele não vai conseguir se adequar neste mercado. Então, o que vai muito mais, desculpa te interromper, mas é muito mais uma necessidade do que um desejo? É muito mais uma necessidade. Tá. Existe o desejo da emancipação financeira, existe o desejo de você ser dono do seu nariz, de você não ter chefe, mas é muito mais uma necessidade, porque ele se vê no mercado de trabalho onde ele precisa gerar renda rápido. Ele vai lá, pega o fundo de garantia dele, abre alguma coisa e aí ele quebra rapidamente, então ele acaba processando a empresa por necessidade. Pra você ter uma ideia, de 23 para 24 a gente teve um aumento absurdo no número de processos demissionais julgados procedentes dos funcionários que abriram as suas empresas, quebraram e aí onde eles veem o recurso? Processando a grande empresa que eles uma hora foram funcionários ou não. Então, a gente saiu de 1.750.000 processos para 4 milhões de processos julgados procedentes. O ticket médio de cada processo saiu de R$22 mil para R$12 mil. O que isso mostra? Que os cargos de demissão estão cada vez menores. Essas pessoas estão sendo jogadas no mercado sem preparo algum. E isso é um número, aumentou 3 vezes. 3 vezes é muita coisa. O impacto disso a gente vai sentir muito rápido. E com pessoas que eu não consigo preparar, que eu não consigo educar para o mercado, essas pessoas vão ficar completamente perdidas. A gente tem uma população de 74%, 75% de inadimplentes no mercado, então uma pessoa que não está apta a tomar crédito, porque o crédito hoje ele é pautado em score de adimplência e não em comportamento. A gente ainda precisa mudar muito a mecânica do nosso microcrédito no país. Então, a educação é fundamental, mas o que a gente percebe está defendendo é que, com o princípio da andragogia, que é onde o adulto aprende, ele tem que aprender fazendo e não lendo apenas ou aprendendo teoria. Com isso, o Instituto lançou gratuitamente um aplicativo que eles podem separar o centro de custo básico do negócio deles, e da vida deles, pessoal, negócio e misturado. Tudo aquilo que eles usam em casa, que usam para trabalhar, é misturado. Eles têm que prever aquilo como custo do negócio. A gente vê empresa até maior do que micro, que mistura tudo também,
Sim, sim, sim. Então, fazendo essa pequena separação, o primeiro centro de custo do empreendedor, né, que é o negócio pessoal e misturado, ele já consegue ter uma fotografia e entender se aquele negócio dá lucro ou não. Entender se aquele negócio é bom para ele e dá para sustentar a vida pessoal dele. O que é dele? Quanto custa essa vida pessoal? Qual tem que ser o prolabore, a retirada dele, porque ele vai tirando ao longo do mês e todo mês ele quebra o negócio. Ele vai lá, rapa o caixa e começa o negócio de novo no outro mês. Então, como que ele consegue ver isso? Se ele enxergar, é que nem quando a gente quer perder peso, eu brinco, a gente não fica olhando a balança todo dia para ver se está emagrecendo, engordando, se está indo no caminho certo. Empreender e ver os números é a mesma coisa. Se eu não olhar as finanças do meu negócio todos os dias, eu vou ficar perdido e não vou conseguir tomar decisões assertivas, né? Essa é uma das maneiras de mudar esse número, da gente tentar, de certa forma, não ter tantas empresas assim quebrando até os 5 anos. E normalmente o número é maior nos primeiros anos, primeiro ano e até segundo ano? Ou não? Não, nos primeiros anos a gente tem um número maior dentro dos MEIs, dos microempreendedores. Sim. E também, às vezes, dos informais, que não são mapeados, né? Mas esse número, ele acaba ficando em 22% mais ou menos quando está aí no primeiro, segundo ano. Ele cresce muito até o 5º ano. Quais são as etapas do método, né, que você propõe exatamente para o êxito de quem quer abrir um CNPJ? Vamos voltar lá. O que tem que fazer? O passo a passo, de maneira bem didática. Você trouxe aqui, você levantou, apontou alguns erros que levam a esse fechamento das empresas. Também já disse algumas coisas que eles devem fazer. Vamos no passo a passo. Primeira coisa que a gente faz é fazer um pequeno diagnóstico dos meus custos. Eu não consigo entrar no método se eu não tenho uma pequena radiografia, fotografia do meu negócio e da minha vida, né? Eu tenho que separar isso. Aí, primeira coisa que eu tenho esse diagnóstico, propósito. Por que eu estou fazendo isso e não outra coisa? O que me move a fazer isso? Eu preciso enxergar um diferencial naquilo para fazer algo diferente. Segundo, plano pessoal. Quanto custa meu sonho, meus objetivos? Eu estou correndo atrás de quê? Sem meta, eu vou para qualquer lugar. Então, para eu ter foco, que é o princípio do empreendedorismo, eu preciso saber para onde eu vou. Terceiro, problema. Que problema eu vou resolver na vida do meu cliente? O quarto é público-alvo. Depois que eu identifiquei qual problema eu vou resolver, tem que ser algo que eu sou apaixonado por resolver aquilo, tem que ser algo que ele veja um diferencial. Eu vou fazer isso aqui diferente. Sabe quando você vai no restaurante e fala assim, se fosse meu, faria assim. É esse feeling, ele tem que fazer algo que conecte com ele, que ele sinta aquela dor e queira trabalhar. Público-alvo, depois disso pesquisa de mercado. Saiu da pesquisa, ele vai construir a prateleira de produtos dele. Poucos produtos, não muita variação, porque ele não pode ter muito fornecedor nem nada disso, ele tem que focar ali. Depois disso, ele vai para praça, que são os canais de distribuição, processos, quais são os processos que a minha empresa tem que fazer até o pós-venda do meu cliente. Aí eu entro em planejamento financeiro, porque aí eu levantei todos os dados para construir um planejamento. Aí eu vou para precificação, depois promoção, né, como eu vou divulgar, e performance, que são os indicadores de performance que eu vou usar para monitorar tudo isso. Esse é o passo a passo do método. Maravilha. E para a gente terminar, o Brasil, na sua opinião, é um lugar que favorece ou não o empreendedorismo? Eu acho que favorece muito, porque a gente tem no nosso DNA, né, o empreendedorismo, ele é nato, né? Eu estava até lendo uma coisa sobre a sua família, que a sua avó inventou o brigadeiro, né? A gente tem a coisa da inovação. Bisavó. Bisavó. A gente tem a coisa da inovação, da criação. Então, é uma coisa cultural, mas também o MEI, hoje, ele tem vários benefícios. Ele tem seguro, assistência à maternidade, ele tem assistência à saúde. 80% do que ele paga, daqueles R$80, vai para o INSS dele. Então, ele é o dono dele, ele é o chefe dele. Isso favorece demais o empreendedorismo, dá muita segurança para que ele possa arriscar no sonho dele. O que precisa é as empresas que dão créditos subsidiados, que eles sejam obrigatórios ter uma pequena educação financeira antes, seja uma parte de uma trilha. É o que falta nesse país, né? Paula, muito obrigada, um prazer te receber. Obrigada. E a gente deseja vida longa às empresas, né? Com certeza.